Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 5 de novembro. A ação que pede segurança para jornalistas que cobrem a rotina do presidente Jair Bolsonaro será julgada direto no plenário do Supremo. Relator do caso, o ministro Dias Toffoli, solicitou também informações da presidência no prazo de 10 dias. Esse é um dos destaques desta edição. E você vai ver também. Parlamentares pedem que o Supremo anule a votação da PEC dos precatórios na Câmara. Tribunais agendam 41 mil audiências para a Semana Nacional da Conciliação. Conselho Nacional de Justiça realiza missões técnicas para garantir documentação a pessoas presas. O ministro Dias Toffoli decidiu enviar a ação da Rede Sustentabilidade sobre segurança de jornalistas que cobrem a rotina do presidente Jair Bolsonaro para julgamento no plenário do Supremo. O relator também solicitou informações da Presidência da República e manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República sobre o caso. Diante da importância do assunto, o ministro Dias Toffoli decidiu adotar o chamado rito abreviado e submeter a ação da rede a julgamento definitivo no plenário, ou seja, sem uma análise prévia do processo. Entre outros pedidos, a Rede Sustentabilidade requer que a Presidência da República garanta os meios necessários para assegurar o livre exercício da imprensa e a integridade física de jornalistas que fazem a cobertura dos atos do presidente Jair Bolsonaro. O partido decidiu apresentar a ação após as agressões de segurança de Bolsonaro a jornalistas que acompanhavam o presidente em Roma durante a cúpula do G20. Para a rede, não se trata de uma situação isolada. No documento afirma que o presidente da República, em reiteradas oportunidades, durante seus quase 3 anos de governo, manifestou seu desprezo pela liberdade de imprensa, ao ameaçar fisicamente, constranger, difamar e inviabilizar a segurança no exercício da atividade jornalística e incentivar o comportamento violento contra os profissionais de imprensa. Diante dessa postura, o partido pede que Bolsonaro, em manifestações públicas, seja impedido de realizar ou de incentivar ataques verbais ou físicos à imprensa, sob pena de multa. Com base na legislação, o ministro Dias Toffoli pediu informações da Presidência da República que devem ser apresentadas no prazo de 10 dias. Em seguida, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República vão ter 5 dias para se pronunciar sobre o processo. As manifestações vão permitir a análise definitiva do caso, no plenário do STF. A ministra Rosa Weber será relatora do mandado de segurança protocolado por parlamentares de 5 partidos que pedem a anulação da votação da PEC dos precatórios pelo plenário da Câmara. A ação foi movida pelos deputados federais Fernanda Melchiona, Marcelo Freixo, Alessandro Molon, Joyce Hasselmann, Kim Kataguiri e Vanderlei Macris. Entre outros pontos, eles alegam que houve irregularidades no trâmite da proposta na Câmara. Além disso, questionam que deputados licenciados em missão no exterior puderam votar remotamente, o que violaria o regimento interno da Casa sobre o voto remoto. O grupo pede ao Supremo que a votação da PEC em primeiro turno seja anulada e que a tramitação seja paralisada até que se tenha uma decisão definitiva sobre o assunto. A proposta apresentada pelo governo federal limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. A PEC precisa ser aprovada mais uma vez em votação na Câmara antes de seguir para apreciação no Senado. A ministra Rosa Weber também é relatora de outro mandado de segurança que pede o cancelamento da votação da PEC dos precatórios. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, alega que a portaria publicada pela mesa diretora da Câmara, que autorizou que deputados no exterior pudessem votar remotamente, viola o princípio da impessoabilidade, da isonomia e serviu apenas para garantir interesses pessoais na formatação de quórum para aprovação da medida. Começa na próxima segunda-feira, 16ª Semana Nacional de Conciliação. Esse é um esforço concentrado dos tribunais de justiça para resolver conflitos por meio de um acordo entre as partes. A procura está grande. Milhares de audiências já foram marcadas.
Para o esforço concentrado deste mês de novembro, os tribunais já agendaram mais de 41 mil audiências. Na cidade do Rio de Janeiro, a Justiça convocou bancos e grandes empresas de planos de saúde, telefonia e construção civil para tentarem um acordo com os clientes. Já em Macapá, no Amapá, a Companhia de Energia e 400 clientes devem se reunir para negociar o pagamento parcelado da conta de luz. No Distrito Federal, estão na pauta 1.000 casos de dívidas com impostos e tributos, além de disputas de família. No Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Sergipe, algumas audiências envolvem a negociação de dívidas com a Caixa Econômica Federal. Nesta 16ª Semana Nacional de Conciliação, o Conselho Nacional de Justiça quer dar prioridade aos processos em execução. São aqueles em que o juiz já deu a sentença, mas a parte beneficiada ainda não recebeu o que tem direito. Esta é a fase que concentra o maior número de ações pendentes no país. O Conselho Nacional de Justiça aprovou nova regulamentação de segurança institucional que autoriza que juízes ameaçados tenham direito a viaturas oficiais blindadas para deslocamento. Os veículos também vão poder transitar com placas especiais e podem ser, inclusive, requisitados entre os carros apreendidos em ações policiais. Outra nova medida de proteção para juízes sob ameaça é o serviço de escolta fornecido pelo tribunal após a avaliação da unidade de segurança institucional. O CNJ determina ainda que órgãos da Justiça criem unidades de inteligência para identificar e acompanhar ameaças reais de violência. O Conselho Nacional de Justiça iniciou nesta semana, em Mato Grosso, a Ação Nacional de Identificação e Documentação Civil de Pessoas Presas. Repórter Michele Chiapa tem os detalhes da iniciativa. Técnicos do CNJ e do Tribunal Superior Eleitoral iniciaram as missões para preparar os estados a garantir a documentação de pessoas presas. O objetivo da ação é dar dignidade humana aos detentos que precisam emitir ou regularizar documentos. A medida também vai permitir a inclusão dos presidiários em projetos de educação e em atendimentos pela rede de saúde e assistência social. A iniciativa começou nessa semana em Mato Grosso e vai se estender pelo país em 2022. A Ação Nacional de Identificação e Documentação Civil de Pessoas Presas prevê, por exemplo, o treinamento das equipes, a forma correta para realizar a coleta biométrica, tanto nas audiências de custódia como em espaços de privação de liberdade. Essa ação faz parte de um dos eixos estratégicos do programa Fazendo Justiça e é coordenado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ. O Supremo Tribunal Federal divulgou o resultado do processo seletivo do Programa de Intercâmbio Nacional da Cátedra Vitor Nunes Leal. Os selecionados devem confirmar o interesse em participar do evento até o dia 8 de novembro pelo e-mail intercâmbio@stf.jus.br. O programa é anual e será realizado pelo Supremo entre novembro e dezembro deste ano de forma virtual. E no próximo bloco, TST determina a reintegração de comissionada que foi demitida por empresa pública durante tratamento de leucemia. Voltamos em instantes. A nossa Constituição, em vários artigos, ela preza pela solução pacífica das controvérsias dos seus cidadãos. Então, ela é dinâmica, ela sempre atende aos anseios da sociedade e cada vez mais nós temos que prestigiá-la para que continuemos com o Estado democrático de direito. O Tribunal Superior Eleitoral publicou hoje a lista definitiva dos planos de testes aprovados para o teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação. A Comissão Avaliadora do TPS 2021 escolheu 29 planos de teste, que são as propostas dos interessados em buscar e investigar eventuais vulnerabilidades na urna e nos softwares usados na eleição para que sejam corrigidas a tempo das eleições. A 6ª edição do teste público de segurança será de 22 a 26 de novembro, na sede do TSE.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou a reintegração de uma editora da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, dispensada durante um tratamento para leucemia. A editora trabalhou na EBC por 16 anos. Ela foi contratada em cargo comissionado. Em 2010, começou um tratamento para leucemia. 6 anos depois, foi exonerada. Na reclamação trabalhista, a empregada sustentou que a doença tinha origem ocupacional devido à exposição à radiação dos aparelhos de radiodifusão e, por isso, teria direito à estabilidade provisória. Alegou ainda que a dispensa foi discriminatória. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região afastou a origem ocupacional e entendeu que a estabilidade provisória não se enquadraria no caso, pois restringiria o ente público da faculdade de livre exoneração prevista em lei. O TRT também afastou o conceito de doença estigmatizante, que caracterizaria a dispensa discriminatória. O caso chegou à sexta turma do TST. O relator do recurso de revista da editora, ministro Lélio Bentes Corrêa, assinalou que, conforme a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, a obrigatoriedade do combate à discriminação abrange as relações de trabalho firmadas com a administração pública. Conforme o relator, a dignidade da pessoa humana, prevista na Constituição Federal, está acima do direito à livre nomeação e exoneração. Dessa forma, de acordo com o ministro, o caso enquadra-se na súmula 443 do TST, que presume discriminatória a despedida de empregado portador de doença grave, que suscite estigma ou preconceito e garante ao trabalhador o direito à reintegração no emprego. No caso concreto, por incidência da nossa súmula, havendo o reconhecimento de que a empresa tinha ciência do estado de saúde da empregada, o ato demissional é presumido discriminatório e daí, portanto, a motivação vedada por lei, salvo comprovação em sentido contrário a cargo da própria reclamada. Que no caso concreto, isso é incontroverso nos autos, não produziu nenhuma prova de que tivesse motivos de ordem técnica, de reformulação empresarial, enfim, qualquer fundamento que pudesse justificar essa demissão. Por unanimidade, a sexta turma considerou nula a dispensa e determinou a reintegração da empregada com o restabelecimento de todos os benefícios, inclusive o plano de saúde. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que devedor assistido pela Defensoria Pública precisa ser intimado pessoalmente antes de assumir a guarda de um bem no processo. Ao discutir a validade de intimação dirigida à Defensoria Pública com o objetivo de constituir o devedor assistido como depositário do bem, o colegiado, por maioria de votos, chegou ao entendimento de que é imprescindível a intimação pessoal do devedor assistido pela Defensoria Pública para sua constituição como depositário fiel do imóvel penhorado por termo nos autos. O recurso especial analisado pelos ministros envolve uma cobrança de despesas de condomínio e foi interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu não ser necessária a intimação pessoal do devedor quando houver procurador no processo, mesmo que seja defensor dativo, como é chamado o advogado nomeado pelo juiz para defender o réu gratuitamente. Em sua defesa, o recorrente sustentou no STJ ser necessária a intimação pessoal, já que ele é assistido pela Defensoria Pública e seus membros não se enquadram no conceito de advogado para fins previstos no Código de Processo Civil de 1973. A quarta turma, por maioria, deu provimento ao recurso especial. No voto que prevaleceu no colegiado, a ministra Isabel Galotti afirmou que é preciso levar em conta a distinção entre o defensor constituído pela parte e o defensor público, que atua por obrigação legal, sem escolha e sem uma relação prévia de confiança.
A ministra apontou que, embora o CPC de 1973 não previse de forma expressa a necessidade de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, o CPC de 2015 foi explícito em diversos artigos a respeito dessa obrigatoriedade. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, autorizou o pagamento da chamada aposentadoria por idade híbrida a uma trabalhadora rural que também trabalhou na cidade. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, tentou impedir o pagamento, alegando que a trabalhadora não comprovou o tempo exigido de trabalho no campo nem a qualidade de segurada especial. As regras para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural estão previstas na Lei 8.213, de 1991. Para o desembargador federal João Luiz de Souza, a trabalhadora atingiu a idade mínima e cumpriu o prazo de carência exigida. Na aposentadoria por idade híbrida, há a contagem mista da carência não contributiva, no caso rural, e contributiva, no caso urbano. Esse tipo de aposentadoria aplica-se aos trabalhadores rurais com 65 anos, se for homem, e 60 anos, se for mulher, e que por algum motivo passaram a trabalhar na cidade, independentemente de estarem vinculados ao campo no momento do implemento da idade ou do requerimento do benefício. A decisão que beneficia a segurada com a aposentadoria híbrida foi unânime. Desde o último dia 25, a campanha de combate à violência doméstica Sinal Vermelho ganhou mais um apoio, o dos cartórios gaúchos. Muitos dos momentos mais importantes da nossa vida têm a participação de um cartório. Agora, a libertação da violência doméstica também poderá acontecer ali. Os cartórios de todo o estado firmaram parceria com a campanha Sinal Vermelho para acolher e ajudar no socorro de mulheres vítimas de violência doméstica. Basta chegar ao balcão e mostrar o X vermelho na palma da mão para que os atendentes chamem a polícia e façam o primeiro acolhimento. A campanha Sinal Vermelho é uma iniciativa nacional da AMB e do CNJ, apoiada pelo TJRS, que busca incentivar e facilitar denúncias de qualquer tipo de abuso dentro do ambiente doméstico. Veja a seguir, na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, vamos fazer um tour pela Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal. É depois do intervalo. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. A reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, a gente mostra um lugar muito especial, frequentado por ministros, assessores, estudantes, pesquisadores. É a Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal. O Jornal da Justiça convida você a fazer um tour por esse espaço gigantesco e cheio de curiosidades. Imagine um lugar de muito silêncio e, ao mesmo tempo, um centro de saber em várias línguas dos mais variados temas. Mas o assunto que predomina aqui é o direito. A biblioteca é o coração do Supremo Tribunal Federal. A biblioteca ocupa uma área de mais de 1.000 metros quadrados. São 130 mil itens, como livros, revistas, CDs e DVDs. É tanta prateleira que a gente para de falar e ainda tem muito corredor pela frente. Esta sala guarda as obras raras. Aqui fica o livro mais antigo da biblioteca, de 1556. É uma coletânea de discursos judiciais e políticos de Marco Túlio Cícero, advogado romano, escritor, orador, divulgador da filosofia grega, senador. O livro acaba de ser digitalizado e pode ser lido por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, por meio eletrônico. O primeiro livro do acervo é francês. Avant Projet de Révision du Code Civil, em bom português, Anteprojeto de Revisão do Código Civil, da Bélgica. Um dos mais procurados é a História do Supremo Tribunal Federal, de Leda Boechat, ex-servidora da Casa.
Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. A biblioteca foi instalada na sede do STF na cidade do Rio de Janeiro e veio para Brasília junto com a corte em 1960. Ela ganhou o nome do ministro Vitor Nunes Leal em 2001. O magistrado sistematizou as decisões predominantes do tribunal por meio de súmulas. Por aqui, os livros passam por um cuidadoso trabalho de conservação. Para limpar as capas, pano umedecido com água e álcool. As folhas são escovadas com muita delicadeza. Olha quanta sujeirinha está saindo de um dos livros. A biblioteca foi adaptada a pessoas com deficiência. O leitor que não enxerga, por exemplo, usa esses óculos especiais que têm um aparelhinho acoplado. A pessoa olha para o texto e o aparelho emite o som das palavras. Amazônia e Educação terão verba. Com a pandemia de coronavírus, a biblioteca fechou durante 1 ano e 7 meses para o público externo. Mas para quem trabalha dentro do próprio Supremo, ela nunca parou de funcionar. Os servidores podiam pegar um livro e levar para a sala de trabalho ou para o home office, ou então consultar o acervo eletrônico sem precisar vir até a biblioteca. O que mudou é que eles tiveram que ter mais autonomia para consultar as nossas bases de dados, para consultar os nossos e-books, para consultar a nossa biblioteca digital. E nós também tivemos que reinventar os nossos serviços, né, para alcançar esses nossos usuários que também estavam em remoto. A biblioteca é muito usada por servidores do Supremo, pesquisadores, professores e estudantes, inclusive os que se preparam para concursos públicos. Solange atende os assessores de ministros da Corte. Eles têm um tema específico e eles querem assuntos, doutrina, né, relacionados àquele tema específico. Geralmente, para subsidiar as decisões, das decisões e das plenárias, né? Alexandre é secretário de Altos Estudos, Pesquisas Jurídicas e Gestão da Informação do STF. Ele recorre à biblioteca desde a época em que era assessor dos ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli. Eu frequentava todas as semanas, principalmente para pesquisar matérias que os ministros mais lidavam. Por exemplo, processo penal com o ministro Marco Aurélio, porque inicialmente comecei atuando como assessor na área penal e depois com o novo Código de Processo Civil, estudando o que os pesquisadores, os professores passaram a redigir sobre o novo Código. Com o ministro Toffoli, eu também tinha essa atividade, porque eu era responsável pela área de controle de constitucionalidade e também pela área das suspensões de segurança. Então, eram temas complexos que exigiam muita pesquisa para elaborar estudos para que os ministros pudessem preparar suas decisões. Luciana trabalha na biblioteca há 30 anos. Ela conta sobre os hábitos de ministros que já passaram pela corte. Moreira Alves, por exemplo, tinha uma forma curiosa de estudar. Era muito comum a gente estar passando pelo acervo para pegar algum material e a gente encontrar o ministro Moreira Alves sentado, às vezes inclusive no chão, de perna cruzada, na área de direito romano, que era a área que ele escrevia e que era a área dele. Já o ministro Celso de Mello ajudava as bibliotecárias a encontrar certos assuntos nos livros. Por 3 vezes ele me ajudou a fazer pesquisa. Ele passou e escutou, eu estava externando a dificuldade, eu falei, ai meu Deus, eu não estou conseguindo achar o que esse usuário quer. E ele parou, voltou e falou, a senhora está precisando de ajuda? E eu comentei com ele, falei, ai ministro, esse usuário pediu esse assunto, eu não estou achando em lugar nenhum. E ele citou, ele falou, não, a senhora pode procurar tal autor em tal livro, em tal página. E ele era muito preciso nessas informações. Então, por essas 3 vezes, algum usuário do Supremo teve a pesquisa feita pelo ministro Celso. E o Jornal de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana. Até segunda.